Que a bondade dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, o favor do Senhor alcance você, a sua vida, a sua casa. Que você sinta o toque sobrenatural do Espírito Santo. E que de Deus te conduza a um lugar de graça, misericórdia e favor em nome de Jesus. Gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pai, esta tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a terra saberá que há Deus na comunidade das nações. Toda a terra saberá que há Deus presente aqui no culto Souza. E quando a tua presença manifesta, Senhor, algo, Senhor, acontece. O que nós queremos é a tua presença. O que nós queremos é o manifestar do teu Espírito. O que nós queremos é a intimidade com o Senhor. E nós pedimos ao Pai que todo gigante venha cair. E que toda montanha venha a ser conquistada, em nome do Senhor de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma batalha, mais uma guerra, mais uma afronta dos filisteus contra o povo de Deus, o exército de Deus vivo. Os filisteus se posicionam para tentar, mais uma vez, tentar destruir Israel. Eles haviam passado por derrotas. O povo de Israel pegou uma espada desmeiada nas mãos, o escudo em seus braços, e partem para mais uma certeza de que uma vitória estaria vindo ao encontro deles. Eu imagino eles indo animados, lembrando da última batalha, da última vitória que tiveram contra os filisteus. Como alguns derrubaram dezenas, outros 2 dezenas. E eles vão confiantes, eles vão marcantes, eles vão na certeza de que mais uma vitória iria acontecer. E todos eles se posicionam, todos eles conversando: olha, fica do meu lado, porque se você estiver em apuro, eu vou te socorrer. Fica do meu lado, porque como na última batalha, eu fui seu escudo. Ei, fica no meu lado, procura estar presente, porque com certeza nós iremos prevalecer, porque juntos nós somos uma força, juntos nós vencemos várias batalhas, e mais uma vez nós iremos vencer a batalha contra esse exército. Só que eles não esperavam algo que aconteceu. Eles pensavam que a guerra seria todos juntos, todo o exército participando, todo o exército guerreando, todo o exército desembainhando a espada. Mas a verdade é que havia temores que estavam escondidos dentro deles. Havia uma camuflagem de confiança, de certeza. Havia uma camuflagem porque é muito fácil você se apoiar na fé do outro. É muito fácil você ser incentivado pela conquista do outro. É muito fácil você ser impulsionado quando você vê uma pessoa do seu lado guerreando com aquela certeza, aquele sangue nos olhos, aquela pessoa que pega, derruba 1, derruba 2, derruba 3, isso vai te impulsionar e algo começa a crescer dentro de você, e você vai na fé da pessoa, você vai impulsionado pela conquista ao seu lado. Mas nessa batalha algo é diferente.
O desafio é individual e não coletivo. Um gigante aparece e faz uma afronta. Para que guerrear? Para que derramar sangue de muitos soldados? Não, não precisa disso. Hoje eu tenho uma proposta para você. Eu sou o representante dos filisteus. Eu sou o representante do Deus Dagom. Eu sou aquele que vou pelejar. O exército não precisa ir, somente irei eu. Escolha dentro de vocês um que vai representar o Deus de vocês. E se ele me vencer, nós seremos escravos. Mas se eu vencê-lo, vocês se tornarão os nossos escravos. Não precisa ser o exército todo. Isso entrou no ouvido de cada um israelita. E aquilo que estava camuflado, aquilo que estava escondido, foi colocado para fora: o medo. A responsabilidade. Se colocar como aquele que vai assumir a batalha. Colocar como aquele que tem a confiança completa em Deus. Sem precisar de profeta, sem precisar de reis, sem precisar de Saul, sem precisar de Josué, sem precisar de Davi. E então, quando eles escutam aquilo, o temor entra no seu coração. Como eu vou lutar contra esse gigante de aproximadamente 4 metros de altura? Eu não quero carregar a culpa de que toda a nação vai ser escravizada por causa de mim. Eu não quero ver o meu enteado sendo escravo. Eu não quero ver uma família inteira, os meus vizinhos sendo escravos, porque eu errei, porque eu falei, porque depositaram a esperança em mim e eu fraquejei. Então ninguém se dispõe a lutar contra ele. Todos os dias o gigante afrontando: cadê o campeão de vocês? Cadê aquele que diz que o Deus de vocês é o único Deus verdadeiro? Cadê aquele povo que diz que ele abriu o mar vermelho? Cadê aquele povo que diz que o Jordão parou e entrou na terra prometida? Ei, cadê esse povo? Cadê esse povo que conta e vangloria que Deus, por mão própria e pelo seu eterno poder, subjugou a maior nação que havia na época, que era o Egito? Cadê aquele Deus que afogou o exército de Faraó e envergonhou Faraó? Cadê o representante? Mas todos estavam ali temerosos, não queriam assumir a responsabilidade. 40 dias, quando um pensava, falava: ei, e se você perder? Toda a nação vai ser subjugada e você vai carregar a vergonha. Você vai ser aquele responsável que levou uma nação inteira a estar subjugada pelos filisteus. E aquela guerra na mente, aquela guerra trabalhando o tempo todo. Talvez você tenha chegado aqui carregando coisas que ninguém está vendo. Até então ninguém conseguia ver o temor que havia dentro do coração de cada um soldado ali. Talvez você tenha feridas que não aparecem no corpo, que não são vistas no corpo, mas feridas que são vistas na alma. É Gideão que, quando o anjo chega para ele e fala: ó varão valoroso, o Senhor é contigo e na sua força você vai libertar Israel. E aí Gideão coloca para fora aquilo que está escondido, coloca para fora aquilo que ninguém está vendo, coloca a realidade do interior dele. Ei, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das 12 tribos. Como Deus vai agir através de mim? Mas ele havia escutado uma palavra: ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Mas ele não acreditava. E no momento que o anjo o comissiona a ir lutar, ele coloca para fora aquilo que estava escondido no coração dele. Feridas que não aparecem, pensamentos que te cansam o tempo todo.
apontando quem você é, mostrando quem você é, mostrando uma realidade baseada no seu passado, mas você precisa entender que o seu passado não pode contaminar o seu presente, porque no seu presente alguém morreu naquela cruz do Calvário, para te dar uma esperança, para te dar uma vitória, para mostrar para você o caminho da redenção, já foi conquistada naquela cruz, e tudo pode acontecer ao seu favor, porque Deus é com você. Situações que parecem maiores do que você, é Golias. E muitas vezes a gente olha para a própria vida e pensa, eu não sei se eu vou conseguir vencer. Era o pensamento que estava o tempo todo na mente daquele exército. Alguns até intentaram querer lutar, mas vem o pensamento, mas eu não sei se eu vou conseguir vencer, eu não sei se eu vou conseguir avançar, porque existem lutas que não fazem barulhos por fora, mas existem lutas que estão brigando dentro de você. Existe aquela luta, mas é câncer, e é agressivo. Ei, a dívida é muito alta. Você já tentou e não conseguiu bom êxito. Essas lutas gritando. Existem montanhas que não são de pedra. Existem montanhas que são de dor. Existem montanhas que são de medo. Existem montanhas que são de rejeição. Existe a montanha da ansiedade. Existe a montanha da enfermidade. Existe a montanha da frustração. E o mais difícil não é só enfrentar a montanha, é acreditar que ainda existe saída, porque estamos focados. Mas hoje Deus quer alinhar algo dentro de você. A sua vitória não é uma opção, a sua vitória é uma realidade, a sua cura não é uma opção, ei, a sua cura é uma realidade, a sua mudança não é uma opção, a sua mudança é uma realidade, a sua família não mais vai ficar no fracasso, porque a realidade é que a bondade do Senhor está sendo derramada na sua casa, em nome de Jesus. É exatamente isso que nós vemos em Davi. Quando ele chega diante de Golias, ele não está tentando descobrir se vai vencer. Não, Davi chega convicto de que ele já venceu. Você não está aqui para descobrir se você vai vencer, não. Você está aqui para você se apropriar da promessa do Senhor na sua vida. Você não está aqui buscando se quiseres bem pode me curar. E a resposta é a mesma que Jesus deu para o leproso. Ei, eu quero ser curado, eu quero seja mudada, eu quero receba a cura, eu quero receba a resposta, eu quero. A palavra de Deus para você essa noite é: eu quero mudar essa situação. Ele já chegou com a vitória. Ele diz: eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele mesmo entregará você nas minhas mãos. Davi não enxerga um gigante, ele enxerga uma montanha que já estava conquistada em Deus. Davi enfrentou montanhas. A montanha chamada leão, a montanha chamada urso, a montanha chamada Golias. Mas hoje as montanhas têm outros nomes. A montanha da dúvida, a montanha da dívida, a montanha do desemprego, a montanha da ferida da alma, a montanha do medo, a montanha da ansiedade, a montanha da frustração, a montanha da enfermidade, da vida sentimental. E essas montanhas não só externas, muitas delas são internas, como eu falei, dentro de nós. O exército de Israel foi vencido por uma montanha interna, como eu falei, a montanha do medo. Mas preste atenção, o problema não é o tamanho da montanha, o problema é o que você declara diante da montanha. Não é o tamanho do gigante, é o que você declara diante do gigante. Como
os 10 espias. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles. E nós nos sentimos como gafanhotos. Olha aquele gigante, 4 metros. Como Saul falou, ele é guerreiro desde a mocidade. Nós ouvimos falar do que ele fez com os outros reis, contra as outras nações que a Filístia guerreou contra eles. E começam a contar, e entra o temor, entra o medo. Você não pode se impressionar com o tamanho da montanha. Você tem que se impressionar com o tamanho do seu Deus que está com você. Você tem que se impressionar com o que a palavra diz ao seu respeito. Porque Davi não negociou com o gigante, ele declarou o resultado. Diga assim: Davi não negociou com o gigante, ele declarou o resultado. Então nós iremos essa noite alinhar aqui no mundo espiritual. Diga assim: a minha vitória é a minha realidade, a minha cura é a minha realidade. Mas não adiantaria Davi falar aquelas palavras se não houvesse convicção no coração dele. A declaração só tem poder quando você tem convicção. E é aqui que começa a cura. Quando você decide acreditar antes de sentir. Quando você decide acreditar antes de ver o resultado. Quando você decide crer antes da porta se abrir. Quando você decide crer antes da promoção ser divulgada lá no jornal. Antes de ser publicada. Quando você decide crer antes de qualquer coisa. Davi não lutou para ver o que ia acontecer, mas ele lutou já sabendo o resultado. A palavra diz que ele profetizou e ele partiu para cima. Ele não ficou se esquivando. A palavra diz que de prontidão Davi partiu para cima do gigante. Ele não ficou esperando um melhor momento. Ele não ficou esperando um tropeçar do gigante. Ele não ficou esperando uma bobeira, não. Ele se adiantou, porque ele sabia que aquele gigante iria cair. Você precisa se adiantar e declarar: é hoje, não é amanhã não. É hoje mesmo que você vai cair. É hoje mesmo que você vai ser derrotado. É hoje mesmo que todos saberão que é um Deus que age a meu favor e na minha vida. Então a confiança de Davi não estava nele. A confiança de Davi não estava no exército. A confiança de Davi estava em Deus. Porque a cura não vem da sua força. Entenda algo, a cura vem da sua dependência em Deus. Mas por quê? E de onde via essa convicção que ardia no coração de Davi? De onde vinha essa certeza, essa convicção? Não era dele, não era da experiência que ele teve nas madrugadas, não era da sua força, era porque o Espírito do Senhor estava com ele. 1 Samuel 16,13 diz que quando Samuel derrama o óleo sobre Davi, e ele é ungido rei de Israel naquele momento, a palavra diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E quando isso aconteceu, Davi descobriu algo: ele não mais estava sozinho. A sua cura vai acontecer, a convicção vai aumentar, a fé vai se fortalecer, quando você todo dia descobrir, você não está sozinho, por onde você passar, seja o vale da sombra e da morte, você não vai temer, porque você não está sozinho. Se um exército se levantar contra você, não atemorizará o seu coração, mesmo que uma guerra se estoure ao seu lado, como diz o Salmo 127, tu não estarás sozinho. Ainda que uma
guerra se estoure ao meu lado, mesmo assim eu manterei a minha confiança. A confiança está em descobrir: você não vai guerrear sozinho essa guerra, você não vai guerrear sozinho essa batalha. E quando você entende isso, tudo muda. Quando você entende isso, tudo transforma. Quando você entende isso, você vai dar o passo, você vai se adiantar à batalha. Porque a cura começa a acontecer na raiz da solidão. É na raiz da solidão. Porque muitas pessoas não estão doentes só no corpo? Porque estão feridas, porque se sentem sozinhas. Quantas pessoas acham que não vão conseguir, porque se sentem só, porque não tem aquela convicção, porque acham que vão lutar a mesma força. São pessoas que vêm de um histórico de derrotas e de fracasso, e se procuram se isolar, como uma mulher samaritana. Passou por 5 casamentos. E o 6º estava indo também no mesmo caminho. Mas ela teve uma visitação, um encontro com aquele que é o príncipe da paz. Aquele que muda a história. E ela descobriu que ela não estava sozinha. Davi entendeu isso, que ele nunca mais estaria sozinho. Por isso, isso muda tudo. Porque quando você sabe que você não está sozinho, você não vai sentir mais aquele abandonado. Porque você vai entender o que a palavra diz. Ainda que a sua mãe te abandone, que é impossível. Ainda que uma mãe abandone uma criança que amamenta, Deus diz: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Você está muito bem acompanhado. Isso cura a solidão. Davi não se sentia mais só. Davi, ele era rejeitado pelo seu pai. A história diz que Davi era fruto de uma traição. E os irmãos dele o desprezavam. Ao ponto de quando Jessé foi para... Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos que seria seu filho, Davi não foi chamado, Davi era excluído. Mas Davi, ele descobriu no meio do relento, Davi descobriu no meio das ovelhas, Davi descobriu nas geadas da noite, que ele não estava sozinho, e que quando ele descobriu isso, ele buscou algo, ele buscou se aprofundar, e ele teve uma companhia, e essa companhia é muito poderosa, essa companhia começa a mostrar a sua verdadeira identidade, essa companhia mostra que você não está abandonado, que você não está sozinho, que vai chegar um momento na sua vida, que enquanto todos estão lá, achando que a unção é para o outro, não, a unção é para você, e o profeta vai dizer, não vai sentar ninguém, até que o último filho chegue até aqui. Isso cura o medo, isso traz certeza da mudança, isso abre a porta para a cura. E a primeira coisa que Davi fez logo após isso, quando ele descobriu que ele não estava sozinho, quando ele descobriu que o óleo desceu na cabeça dele e que alguém estava com ele, uma presença poderosa estava com ele, ele buscou uma intimidade. Davi buscou intimidade com Deus. Apesar de ser rejeitado, de ser privado dentro de casa, apesar de sozinho nas montanhas, debaixo do relento, Davi desenvolveu algo poderoso, não apenas sabia que Deus estava com ele desenvolveu uma intimidade com Deus, e é aqui onde a guerra é vencida, toda guerra é vencida na intimidade. É na intimidade que a guerra é vencida. Porque Deus não ensinou nada sobre guerra espiritual para Adão. Deus não ensinou nada sobre adoração para Adão. Deus não ensinou nada sobre jejum para Adão, não.
Deus via na virada do dia ter um encontro com Adão, e cada encontro uma experiência, cada encontro é um mergulho mais profundo, cada encontro com Deus é uma sabedoria que vem, cada encontro com Deus é uma certeza que vem, cada encontro com Deus você vai atrair na presença dEle, e você vai atrair no poder dEle, e aí você não precisa entrar na guerra, porque o diabo vai saber que você vai estar tão cheio, que se ele chegar perto de você, ele vai se queimar, ele vai ser derrotado, e ele vai ser envergonhado. Foi isso que levou aquele menino a buscar a presença de Deus, é saber que ele não estava sozinho, é saber que ele andando por um caminho, Deus estava com ele entrando na batalha, Deus estava com ele, na profecia, Deus estava com ele, tocando a harpa, Deus estava com ele, na guerra, Deus estava com ele. Ei, você precisa entender, você não está sozinho, você está muito bem acompanhado. Porque antes de enfrentar Golias, ele tinha experiências no secreto com Deus. Ele não foi na guerra despreparado, ele foi na guerra bem calejado com a presença de Deus. Na presença de Deus, certas coisas irão mudar na sua vida. Foi Jacó que entrou no val de Jaboque andando perfeitamente, mas carregando o nome Jacó. Mas quando ele teve encontro ali com Deus, ali naquele val de Jaboque, o anjo tocou na coxa, da juntura da coxa dele, mas ele saiu mancando. Mas ele saiu mancando com um novo nome. Já não era mais Jacó, era Israel. Eu quero dizer para você, vale muito a pena você ter um encontro com Deus, mesmo que você saia mancando, mas é na experiência, é na intimidade, é na presença, é na comunhão que a guerra será vencida. Você precisa, então aplauda o Senhor. Foi na intimidade que a fé dele foi construída, foi na intimidade que a identidade dele foi curada. Foi na intimidade que o medo dele foi vencido. Não existe cura sem intimidade com Deus. Não existe mudança de cenário sem a presença de Deus. Não existe cura sem a intimidade de Deus. Nunca vai haver mudança de cenário se a presença dele não tiver. Foi por isso que Moisés fez questão da presença dele. Senhor, não me deixe sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Mesmo diante de uma proposta da certeza da vitória, Moisés, eu vou mandar o anjo, Moisés, você vai vencer, Moisés, você vai entrar na terra prometida, eu só não vou com você. Mas Moisés entendeu algo, mesmo que a vitória fosse garantida e ele entrasse na terra prometida, mas sem a presença dele, uma terra prometida vai virar deserto. Ei, querido, a cura vai acontecer numa intimidade, a cura vai acontecer numa entrega, a cura vai acontecer quando você desistir de você mesmo e você falar, Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade em mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a cura, a salvação e a libertação será acrescentada na sua vida. Então desenvolva essa intimidade. E no desenvolver da intimidade, você vai passar pelo processo da conquista da montanha. Porque muita gente pensa que viver com Deus não vai ter dor. Muita gente pensa que viver com Deus não vai ter luta. Muita gente pensa que o fato de você viver com Deus, você não vai ter uma oposição. Mas você precisa entender que subir, conquistar a montanha, seja o nome que ela for, subir a montanha dói,
Subir a montanha tem desgaste. Se subir a montanha, vai pressionar. Subir a montanha você vai ficar exposto, querido. Porque os inimigos habitam lá em cima. E é muito fácil a flecha de cima para baixo acertar você. Mas para você conquistar, você vai ter que se expor. Mas se você se expor com a presença dele, mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Vai doer, vai pressionar, vai desgastar. E na vida espiritual não é diferente. A cura também é um processo. E durante o processo da cura, a mente vai ser atacada. A mente vai ser atacada de todos os lados. E agora? Ei, pastor, a tua filha está com câncer. Ei, pastor, a dívida está muito alta. Ei, pastor, e agora? Mas a minha confiança não está no que os olhos veem. A minha confiança e a sua confiança está no invisível. E no invisível demonstra, como eu preguei semana passada, Deus ouviu o clamor, Deus viu a situação, Deus sentiu a dor e decidiu descer para mudar a minha vida, mudar a sua vida, mudar a minha história e mudar a sua história. Então vai ter a vida, a mente vai ser atacada, as emoções vão oscilar. As emoções vão oscilar. Tem hora que você vem aqui na terça-feira e você sai com a convicção certa. Não, o meu milagre vai acontecer. Vai acontecer. E você chega para as pessoas e fala assim: eu fui no culto Souza ontem e eu senti a presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Mas talvez na quarta-feira você vai começar a oscilar um pouco. Isso é normal. É o desgaste de conquistar uma montanha. Você não pode se entregar às emoções, mesmo que elas oscilem. Você vai pensar em desistir, você vai pensar em abandonar. Quantos legendários aqui subiram a montanha, que no primeiro dia quiseram desistir, mas vale a pena chegar até o terceiro dia, vale a pena conquistar a montanha, vale a pena superar tudo. Você vai ter que superar a dor, você vai ter que superar a dúvida, você vai ter que superar as pessoas falarem, não vai acontecer na sua vez. Você vai ter que superar as pessoas falarem, isso é impossível para você. Não, você tem que superar. É o processo da conquista da montanha, é o processo de derrotar o gigante e de avançar. É na subida, mas só que é algo interessante. É na subida da montanha que você descobre que Deus está com você. Porque quando tudo começa a oscilar, você sente umas mãos te segurando e te empurrando para o seu propósito. É no momento da montanha que você está subindo, que as suas forças começam a diminuir, você começa a querer desistir, que você vai ouvir uma voz falando, ei filho, não desiste não, eu estou com você, eu sou a força que você precisa. É por isso que a minha palavra diz, digo fraco, eu sou forte. É nesse momento que você vai ser impulsionado, e você vai ver, mesmo que um exército se coloque, você vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? É na subida que você percebe. E você vai chegar no topo, eu quero profetizar, você vai chegar no topo, e assim como Caleb, você vai conquistar a montanha. Não importa se passaram 45 anos, que você tinha 40, quando teve que voltar para o deserto. 45 anos passaram, mas Caleb falou, eu estou com 85 anos, mas a mesma força que eu tinha de 45 anos atrás, eu tenho agora. Portanto, dê-me a minha montanha que foi prometida, Josué, que Moisés declarou sobre a minha vida. Você vai conquistar a sua montanha. E para que isso possa ser uma realidade, haverá uma necessidade do preparo. Você vai passar pelo processo, mas antes do processo você precisa preparar. Você precisa passar pelos processos. Davi passou pelos processos.
Davi já se preparava. Quando o rei Saul foi atormentado por um espírito maligno, alguém deu um conselho para ele: ô rei, procure alguém que toque bem uma harpa, para que quando esse espírito maligno te perturbar, ao som do toque da harpa conduzida por essa pessoa, o senhor vai se sentir melhor. E quando a pessoa terminou de dar o conselho, uma pessoa virou para ele e falou: eu conheço uma pessoa, um filho de Jessé, o Benemita, e ele descreveu as características de Davi, porque Davi estava o quê? Preparado. Você tem que se preparar para receber a sua vitória. Você tem que se preparar para receber o seu milagre. Ele disse, ele toca bem, ele é valente e vigoroso, ele é homem de guerra, sisudo em palavras, ele é prudente, ele é de gentil aspecto, e o principal, último detalhe que ele falou: e o Senhor é com ele. Mesmo abandonado, mesmo desprezado pela família, após descobrir que ele não estava sozinho, após desenvolver uma intimidade com Deus, Deus alinhou Davi ao propósito dele, e as qualidades de Davi foi reconhecida pelas pessoas. Eu quero declarar que essa força incomum vai surgir dentro de você, e que as pessoas irão reconhecer que Deus é com você, mesmo na dor, mesmo em uma situação adversa. Algo vai dizer para você: ei, tenha convicção, tenha certeza, porque nessa batalha você não vai sair envergonhado. A palavra de Deus para você é que você não sairá envergonhado, em nome de Jesus. E da mesma forma como Davi se posicionou para estar preparado, para ser reconhecido e para assumir aquilo que Deus tinha para ele, a cura também precisa de um posicionamento. Você vai precisar decidir continuar, porque você não sabe quando vai ser o manifestar de Deus na sua vida. Quantas pessoas que abandonam porque na primeira semana nada aconteceu, vivem desmotivadas, porque viram pessoas sendo curadas na primeira semana. Ei, não cansemos de fazer o bem, porque é certo que nós iremos prevalecer, diz Pedro, se nós não desistirmos e desfalecermos. Você vai prevalecer. Você precisa decidir perdoar, ficar livre dessa mágoa. Você precisa decidir confiar. Mediante quando você não consegue enxergar nada, enxergar o porquê da situação. É Jó. Não entendia nada. 3 amigos acusando ele, dizendo coisas que não eram realidades. Mas perdeu os filhos, perdeu tudo. Mas a Bíblia fala que Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. E Deus restaurou a sorte dele. É um José que é vendido pelos irmãos, vendido como escravo aos midianitas, que é vendido como escravo a Potifar. Mas quando chegou na casa de Potifar, Potifar percebeu que Deus era também com ele, entregou toda a casa aos cuidados dele. Uma calúnia foi levantada, foi levado para a prisão. Mas a palavra diz que o carcereiro, o que coordenava a prisão, viu graça em José, viu algo diferente. O carcereiro viu que José não estava sozinho, ele estava acompanhado, e que essa companhia mudava tudo, essa companhia mudava a atmosfera, essa companhia fazia que o ambiente fosse totalmente mudado. Uma prisão foi totalmente transformada, porque um servo de Deus, alguém acompanhado pela presença, chegou ali, e até na prisão tudo mudou. Profetiza sobre a vida do copeiro e do padeiro. E a única coisa que ele pede: não esqueça de mim quando você estiver diante do faraó, porque eu estou aqui injustiçado. Eu não tenho motivo para estar aqui. Mas o copeiro esqueceu por 2 anos.
Mas Deus não havia esquecido José, Deus não havia abandonado José, Deus estava com José. E porque Deus estava com José, chegou um momento que Deus falou: agora é hora de eu manifestar aquilo que está dentro de José. E ele faz Faraó sonhar. Os magos do Egito não conseguem decifrar. Aí o copeiro lembra: oh meu Senhor, eu me lembro do meu pecado, porque tem um hebreu que está lá na prisão, ele revelou o meu sonho, revelou o sonho do padeiro, e assim como aconteceu comigo com o padeiro, como ele profetizou, aconteceu. E Faraó falou: traga esse homem até aqui. E o Faraó fala: eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, mas José não busca glória para ele. José reconhece que é Deus na vida dele. Ele fala: ei, Faraó, não sou eu, mas todo sonho, toda revelação vem do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele irá agir a favor do Faraó. E você conhece a história. Se não conhece, vai ler a Bíblia. E a história é que José revelou o plano de Deus para aquele momento. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Faraó pergunta: o que nós iremos fazer? E José fala: Faraó, escolha um homem sábio, um homem entendido, que vai administrar muito bem no período da fartura, para guardar os mantimentos necessários, porque vem 7 anos de fome, onde ninguém mais vai lembrar da fartura. Mas esse homem vai cuidar para que no momento da fome o povo seja alimentado. Você pode ter entrado aqui com fome, mas Deus está dizendo: eu vou te alimentar como José alimentou o Egito na época da seca. Procure um homem que seja sábio. O Faraó fala: onde encontrarei alguém mais sábio do que você? Onde o Espírito de Deus está em você. E ele derrota a montanha chamada escravidão na vida dele e se torna governador do Egito e pai de Faraó. Porque ele descobriu que mesmo na casa de Potifar, ele descobriu que mesmo na prisão, Deus estava com ele. E quando Deus está, tudo muda num estralar de dedo. Foi no momento da mulher de Potifar que tentou seduzir José. José falou: como eu pecaria contra o meu Deus? Porque como escravo na casa de Potifar, não impediu José de ser íntimo de Deus. Lançado na prisão, não impediu José de ser íntimo com Deus. E como eu falei, é na guerra. A guerra é vencida na intimidade com Deus. E o último, na verdade tem mais, mas eu quero fechar aqui. Você precisa entrar nessa campanha assumindo a sua identidade, sem querer imitar os outros. Você não precisa entrar no processo dos outros, como eu falei. Você precisa entrar no seu processo. Porque Saul vai querer te oferecer a armadura dele. Jesus provou isso, que não é modelo, é a presença. Jesus mostrou curando pessoas de forma diferente. Ao cego Bartimeu: o que tu queres? Eu quero ver. Então veja, curado no mesmo momento. Já outro falou: não, vai lá no ciclo, no tanque de Siloé e lave lá, que você vai ser curado. E aconteceu. A um outro tirou para fora da cidade, fez 2 orações. Ei, não é modelo, é presença. Não é modelo, é intimidade. Não é modelo, é vida no altar. Não é modelo, é reconhecimento de que se não for Ele,
essa cura não vai acontecer. Se não for Ele, essa porta não vai se abrir. Se não for Ele, esse demônio não vai sair. Se não for Ele, essa montanha não será conquistada. Porque nós não podemos fazer nada, queridos. Eu não posso fazer nada. A única pessoa que pode mudar a sua história chama-se Jesus Cristo de Nazaré, através da intervenção do Espírito Santo dele, que está hoje aqui, presente na minha vida e na sua vida. E quando você descobre que você está acompanhado, mesmo com dor, você vai vir com a certeza da sua vitória. Mesmo com um diagnóstico médico nas suas mãos, você vai ter a certeza da sua vitória. E eu gostaria que você ficasse de pé. Porque pessoas conquistam montanhas? Porque elas tomam a decisão de não voltar atrás. Tomam a decisão de não desistir. Toma a decisão de continuar. E existe uma pergunta: você quer viver essa cura? Você quer viver este milagre? Porque não se trata somente de ouvir uma mensagem terça-feira após terça-feira. Não se trata de ouvir um sermão toda terça-feira. Não se trata de ouvir o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Se trata em você ser alimentado pela mensagem, mas dar uma resposta através de um posicionamento com Deus. Através de um quebrantamento com Deus. Que às vezes você vai precisar chorar. Às vezes você vai precisar gritar. Às vezes você vai ficar simplesmente calado. E ter uma experiência com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está dizendo: ei filho, filha, abre essa porta da dúvida. Porque quando você abrir essa porta, eu vou entrar. E ela vai ser quebrada na sua vida. Montanhas que estão escondidas no interior. Que vai acontecer situações que elas precisam ser colocadas para fora. O exército continuou sendo o mesmo dos filisteus. Mas quando Davi matou o gigante, cortou a cabeça, todo o exército de Israel levantou e perseguiu os filisteus. E eles fugiram. Aqueles que estavam por 40 dias afrontando o povo, 40 dias atormentando o povo, 40 anos cansando, trabalhando na mente do povo, enfraquecendo a fé do povo. Mas quando Davi mostrou que Deus não vence pela multidão, Deus vence pela palavra que sai da boca dele. O povo de Israel correram e venceram. O seu Golias essa noite vai cair. O seu Golias vai se curvar. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos com a posição de receber a oração. Existe uma criança. Eu quero declarar cura sobre cada pessoa que está aqui presente. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que todo diagnóstico médico vai ser alterado hoje em nome de Jesus. Junto com o seu pedido, junto com a sua posição, eu quero apresentar uma criança, o Breno. Ele está com câncer no sistema linfático. Eu quero declarar a cura sobre o Breno. Eu quero declarar a cura sobre o Helder. Eu quero declarar a cura sobre a Zazá. Eu quero declarar a cura sobre o outro que eu esqueci o nome, que é apresentado juntamente com a Zazá, que estão na cadeira de roda. Eu quero declarar sobre o seu corpo agora o poder do Espírito Santo tocando o seu corpo.
Existe uma onda de poder, existe uma presença do Deus de Israel, a presença do Deus que criou os céus e a terra, aquele Deus que apresentou a Abraão e falou: é certo que eu vou te abençoar e vou te engrandecer. Aquele Deus que apareceu para Josué e falou: não temas, porque Moisés morreu, eu serei contigo. Aquele Deus que apareceu no batismo de Jesus e falou: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aquele que apareceu para Isaías no ano da morte do rei Uzias. Isaías diz: eu vi a presença de Deus, e um anjo tirou uma brasa do altar, tocou na boca dele, e a iniquidade saiu dele. O que impedia que a presença poderosa mudasse completamente Isaías, aconteceu com aquele toque. Eu profetizo nesse exato momento: você está sendo tocado pela essa brasa que é tirada do altar. Quero declarar que nesse exato momento o seu corpo vai começar a queimar. E quando você sentir esse queimar do Senhor, quando você sentir esse formigar no seu corpo, é o Espírito Santo que está trabalhando. Ou talvez você vai conseguir a sua mão começar a tremer, é o Espírito Santo tocando em você. É o Espírito Santo dizendo para você: você nunca esteve sozinho, você nunca esteve abandonado, você nunca foi desprezado por mim, eu estou com você. E eu quero declarar que todo tumor, toda enfermidade, todo câncer se curve diante da presença poderosa de Jesus. Eu quero profetizar que toda endometriose caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero profetizar que todo espírito de bancarrota, todo espírito de dívida caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar restauração mental. Eu quero declarar síndrome do pânico vai embora em nome de Jesus. Eu quero profetizar todo pensamento bipolar caia por terra em nome do Senhor. Esclerose múltipla saia desse corpo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Esporão no calcanhar direito e esquerdo, eu quero te profetizar: bata em retirada agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar: dor na coluna constante seja agora quebrada, vencida, derrotada pelo poder do nome de Jesus. Enxaqueca constante, eu te repreendo em nome de Jesus. Síndrome do pânico, seja quebrada a sua força sobre essa pessoa. Larga esse corpo agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero repreender todo desespero, toda perturbação mental, todo sentimento de que você está sendo seguido, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todo sentimento de fracasso, todo sentimento de derrota, caia por terra agora em nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que está sendo declarado sobre a sua vida. E que toda enfermidade, a dor lombar, a dor de cabeça e todo qualquer tipo de dor, bata em retirada agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos nesse exato momento. Algo profético. A palavra diz que Arão e Hur sustentaram a mão de Moisés, porque enquanto as mãos estavam levantadas, o inimigo era derrotado, os amonitas eram derrotados. Senhor, olha essas mãos levantadas, representando as mãos de Moisés, e que tudo aquilo que é filisteu, tudo aquilo que é fariseu, tudo aquilo que é amomita, jebuseu na vida dos teus filhos, essa batalha está sendo vencida agora, porque as mãos estão sendo levantadas, representando as mãos do Senhor, representando as mãos do Senhor, ó Pai, sobre esse ambiente. Nós declaramos agora, Pai, a mudança de cenário. Nós declaramos agora, Pai, a mudança de cenário. Nós declaramos agora a vitória do Senhor sobre essa vida. Nós queremos a cura na alma, a cura no espírito, a cura no corpo agora em nome de Jesus. Que toda dor desapareça, que toda opressão desapareça,
E todo espírito maligno se curve, seja derrotado agora em nome de Jesus. Que a cura comece a se manifestar no corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Faça um movimento no seu corpo, você que estava com alguma dor. Procure a dor no seu corpo. Faça um movimento que você não poderia fazer. No processo de conquista da montanha, ele é doloroso. Mas você vai chegar e vai conquistar o topo da montanha. Quantas pessoas que depois dessa oração perceberam que a dor desapareceu? Levante as mãos. Tem alguém? Uma pessoa? Duas pessoas? Mais alguém? Três pessoas? Faça o movimento, vai fazendo. Enquanto você vai fazendo o movimento, a dor vai desaparecendo. Procura a dor. Mais alguém? Até o Helder está levantando ali, em nome de Jesus. O Helder, glória a Deus, Helder. Levanta outra mão agora, Helder. Em nome de Jesus, tenta levantar outra mão. Isso, Helder. Levantou as duas mãos. Glória a Deus. Faça isso com a outra mão, Helder. O ato de fé, balança a outra mão, Helder. Em nome de Jesus. Mais alguém? O que aconteceu agora com você? Você chegou mancando porque tem bico papagaio de joelho. O que aconteceu? Está sentindo mais nada? Você conseguia correr? Você conseguia correr? Você entrou mancando? Então mostra para o povo o que aconteceu. Vem aqui na frente, por favor. Olha só, ela entrou mancando. Você tinha bico de papagaio, você não tem mais. O papagaio morreu, em nome de Jesus. Esse papagaio morreu. Amém, amém. Mais alguém? Quem que a dor desapareceu? Cadê as pessoas que levantaram as mãos? O que aconteceu com você, querida? Passou. Está sentindo mais nada? Pode fazer um movimento assim? Glória a Deus. Jesus seja glorificado neste lugar em nome de Jesus. Eu quero desafiar você que ainda está com dor. Pastor, ainda estou com dor. A dor não saiu. Vem aqui na frente, por favor. Eu quero ungir você. Eu quero orar por você. E se você quer representar alguém também, vem aqui na frente. Como nós declaramos que esse câncer linfático na vida do Breno, essa criança vai ser curada em nome de Jesus. E nós iremos ouvir o testemunho da mãe do Breno em nome de Jesus. Quero declarar em nome de Jesus. Ei Dani, se você está me assistindo, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você vai testemunhar aqui neste altar a cura do teu filho em nome de Jesus. Porque o Deus que foi com Davi, derrotou aquele gigante, é o Deus que está indo com você. E esse câncer no sistema linfático vai cair em nome de Jesus. Uma noite dele recebeu uma pedrada da funda da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Não. Qual é a dor que você está sentindo nesse exato momento? Tenho dor no pé, esporão. Esporão? Está sentindo Os agora? dois, tô. Está sentindo agora? Você? Eu estou representando o Rafael. Ele tem depressão e ele está com dor de garganta, por isso que ele não veio. Terceira semana que ele não vem na campanha. Vai ser curado dessa dor de garganta, ele vai saber que foi Deus que curou ele. E a depressão vai bater em retirada em nome de Jesus. Quero profetizar a plena libertação na vida do Rafael. Eu tenho dor nos ombros, tendinopatia nos ombros e estou representando uma amiga que está com câncer. Você está dor no ombro e a amiga está com câncer. Você? Estou representando a minha mãe que teve AVC. É mesmo? Você? Não, tá bom, fica à vontade. Você? Eu vim representando minha sobrinha que está no hospital. Eu estou aqui, ela está na luta lá e eu aqui na luta por ela. Bem, você vai receber, sair com a sua vitória em nome de Jesus.
Represento meu cunhado Aymar, que está com câncer na garganta. Vai ser curado Em nome de Jesus. Porque o Deus de Davi está aqui presente. Pastor, eu sou paciente da Sara Kubitschek, tem vista ter o esporão calcâneo e tendinite fibulares no pé direito. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser curado em nome de Jesus. Represento minha tia, meu pai, minha mãe, todos aqueles que estão com enfermidade, sejam curados agora pelo poder do nome de Jesus. Amém. Vocês não? Sim? Eu sofri um acidente de moto há alguns meses e sinto muita dor no braço direito. Tá doendo agora? Tá. Tá bom. Eu queria que vocês encostassem e virassem para cá, por favor. Vocês aqui, ó, que eu ia acabar de falar sobre o que vocês estão sentindo. Isso, fique nessa posição. Pode ficar representando. Todos ficam igual eles aqui. Meu é endometriose e representando minha mãe que tem muita dor nas costas e sempre com ânsia de vômito também. Então tô orando por isso. Agora eu quero que você fique com as mãos estendidas assim, ó, na posição de receber. E eu não quero ninguém da equipe Souza orando. Eu quero você da igreja que veio aqui receber uma resposta. Vem aqui, por favor, e fique na frente dessa pessoa. Cadê as pessoas que acreditam que Deus vai usar suas mãos agora para curar eles? Cadê? Hã? Vem cá, gente. Preciso de pessoas, eu preciso de voluntários. Você acredita que Deus pode usar você? Então, você acredita? Então vai lá na frente, fica com a sua mão em cima da mão de uma pessoa. Você acredita que Deus pode usar você? Que não é, a unção não está no pastor, está no poder de Jesus? E que você não está sozinha, você está acompanhada? Então vai lá na frente, fica na frente de alguma pessoa. Você também acredita nisso? Deus quer te dar uma experiência hoje. Então fica lá na frente, por favor. Gente, você pode ir. Se acredita, vai lá, coloca a sua mão. Se acredita, coloca a sua mão lá, em nome de Jesus. Você acredita que Deus quer usar você e te dar uma experiência hoje? Então vai lá orar por uma pessoa lá. Você acredita que Deus quer te usar? Então vai lá na frente para você estar orando por uma pessoa. A palavra diz que quando Jó orava pelos seus amigos, você que já está na frente, continua intercedendo pelas essas pessoas. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes ocultas que não cabem. O poder não está no pastor, o poder está na presença. Obrigado. O poder não está na autoridade do homem, o poder está na autoridade de Jesus. Então comece a profetizar sobre essa pessoa. Comece a profetizar e declarar que ela vai receber o toque de Jesus Cristo agora. A palavra diz que o que dois ou mais orarem crendo, vai receber a resposta. Entenda, você está buscando a partir de agora uma intimidade com Deus. Você está sendo revestido de uma autoridade com Deus. Não cabe somente a equipe Souza, é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está posicionado como uma pessoa que vai liberar uma palavra. E através dessa palavra, movida pela fé no seu interior, se você chegou aqui para orar por ela, é porque você acredita de que Deus vai usar você. E eu quero profetizar nesse exato momento, poder saindo da sua boca, poder saindo dos seus lábios. Eu quero profetizar a cura acontecendo pelo toque das suas mãos. Eu quero profetizar o poder de Deus ativando o sobrenatural através da sua vida. Eu quero profetizar agora, o que você ligar na terra está sendo ligado no céu. Eu quero profetizar agora, você é um representante do céu. Nesse exato momento está saindo fogo das suas mãos. Ei, não é a sua mão que está tocando, mas é a mão de Deus através das suas mãos tocando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E você que está orando, eu gostaria que você parasse agora de orar e você repetisse comigo. Diga assim, em nome de Jesus, pelo poder deste nome, que foi conquistado na cruz do Calvário, como igreja do Senhor, eu estou ativando a realidade do céu aqui na terra. E sobre essas pessoas eu quero declarar, em nome de Jesus,
que toda dor vai sair, que todo diagnóstico vai ser alterado, que todo tumor vai desaparecer. Diga assim: como igreja, eu amaldiçoo essa dor, eu amaldiçoo essa enfermidade, e eu declaro a paz do Senhor, a cura do Senhor e a libertação do Senhor. Diga assim: em nome de Jesus, eu digo para você, receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Você que orou pode voltar para o seu lugar, por favor. E você que recebeu a oração, fique aqui, continue aqui. Você que recebeu a oração, fique aqui. Você que recebeu a oração, eu gostaria que você faça um movimento procurando a dor no seu corpo agora. Faça um movimento, procure a dor. Procure a dor. Aquele que, ou aquela que a dor desapareceu, levanta as mãos aí. O que aconteceu? Tava doendo muito, agora há pouco, agora nada. Conseguia nem levantar o braço. Conseguia nem levantar o braço direito. E a dor desapareceu? Desapareceu. Glória a Deus, amém. Pode voltar para o seu lugar. Mais alguém? Procura aí. Você está representando. Você? O que aconteceu? Eu fraturei os 2 joelhos esses dias jogando bola e eu sentia muita dor para andar, mas agora eu não sinto mais nada. Você não está sentindo mais nada? Você não conseguia abaixar? Conseguia, mas eu não conseguia correr, eu só andava mancando. Você só andava mancando? Sim, eu Não conseguia correr? não fazia mais esporte. Fui. Então mostra que você foi curado e corre aqui. Eu quero ver você correndo. Bora. Você não conseguia fazer isso? É mesmo? E o que aconteceu com o gigante da dor? Eu não sei, ele foi embora, com o bem de Deus. Ah, ele pode voltar ao seu lugar. Você está representando, né? A depressão saiu e a dor da garganta saiu e você vai testemunhar semana que vem. Você pode ir para o seu lugar. Você? E a lombar, está doendo ainda? Então continua, pode continuar. E você? Está dor ainda? Amenizou muito? Então, já que amenizou, vem cá então. Eu quero que você profetiza para ela. Estenda a sua mão aqui, coloque a sua mão. Ao vir ao contrário. Já que amenizou, eu quero profetizar. Você vai orar para amenizar, não só amenizar, mas para que a cura aconteça na lombar dela. E conforme você vai profetizar, eu quero declarar que não vai só amenizar, vai desaparecer por completo, em nome de Jesus. Tudo no que crermos e de pedirmos em Teu nome, crendo receberemos, Senhor. E nós repreendemos essa enfermidade na vida da Tua filha agora, Jesus. Sai em nome de Jesus, pelo poder do sangue, do nome do Senhor Altíssimo e Poderoso. Amém. Procura agora a sua dor e procura a sua dor. Se estiver doendo, eu não quero que você fale para mim, o pastor ainda está doendo, não tem problema. O quê? Não tá doendo mais. Meu Deus do céu. Eu falei que você ia ter uma experiência com Deus. A batalha é vencida na experiência e na intimidade. O que você pode dizer para a igreja agora? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Pode voltar para o seu lugar. E a dor? Foi embora. Foi embora. Mais um movimento.
o pé, que dói demais, gente. Foi embora. Meus ombros pararam de doer. Pararam, nem recebeu a oração, já pararam. Sério? Sim. E a minha amiga, oramos por ela. Amém. 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 Amém, Senhor, obrigada. Sim. Não. Eu não posso fazer há muitos anos. Eu tive chikungunya, eu quase morri, mas eu tô... Está representando, a pessoa que você está representando vai receber a cura em nome de Jesus. E você? Pastor, eu estou representando minha mãe, que vai ser curada em nome de Jesus. Eu estou orando sempre pela minha endometriose, porque... Minha não! Isso, não é minha. E daqui uns dias eu vou estar aqui com o meu bebê, que eu creio. E assim, mas eu já tem muito tempo que eu queria falar sobre isso, mas o meu primeiro culto que eu vim aqui, eu vim com uma arritmia muito grande. Eu já tinha ido no médico várias vezes, eles falavam que era ansiedade, mas dessa vez estava tão forte. E quando eu cheguei aqui, eu orei e nunca mais voltou, pastor. Já tem 1 ano já isso, mas eu falei que um dia eu falaria aqui e eu acho que esse é o momento. E a pergunta é, se for menino, qual vai ser o nome? De menina eu já sei que é Radassa, né? Agora menino, ainda vamos escolher. Independente, se for menino, você vai escolher o nome. E se for menina, você vai apresentar Radassa aqui em nome de Jesus. Quero profetizar que a palavra diz que Isaac orou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração de Isaac e abriu a madre de Rebeca. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Pela porta que a endometriose entrou, ela vai sair em nome de Jesus. E eu quero profetizar que no tempo certo de gestação, quero profetizar, você vai estar contando o seu testemunho. Você vai apresentar a sua criança aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Representando meu sobrinho. Seu sobrinho seja tocado agora. Amém. Glória, Senhor. Assim como essas pessoas foram curadas aqui, nesse exato momento, onde o seu sobrinho estiver, eu quero profetizar o toque. Eu quero profetizar que o gigante caiu. E eu quero profetizar que você está conquistando essa montanha que é destinada à vitória do seu sobrinho. Deus abençoe você em nome de Jesus. Represento meu cunhado que está com câncer na garganta. Estava com câncer, eu quero profetizar em nome de Jesus. Pai, certo dia eu fiz uma oração amaldiçoando o câncer, Pai. E aquele câncer desapareceu. Quero amaldiçoar essa enfermidade, ó Pai, no corpo dele, Pai. E nós clamamos pela misericórdia e a vontade do Senhor, ó Pai, que o resultado seja o mesmo, ó Pai. Que o Senhor se mova em compaixão e que teu filho tenha um testemunho para contar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Você está representando também? Todos foram curados em nome de Jesus. Eu digo sim, amém essa palavra. Deus abençoe. E você, Rani? O que estava com o braço? Tá doendo. Eu quero profetizar o que a palavra de Deus disse. Olha aqui, Rani, olha para cá. Jesus virou para aquele homem da mão mirrada. E Jesus falou, estende a sua mão, e a mão mirrada foi curada. Pelo poder do nome de Jesus, eu não estou fazendo isso aqui para querer me aparecer para ninguém, porque isso não é motivação no meu coração. Mas eu quero profetizar o que a palavra ensinou. Então, em nome de Jesus Cristo, estenda a sua mão e receba a sua cura em nome de Jesus. Estenda a mão e receba a cura. Movimenta o braço. E aí? Melhorou um pouco, mas você quer um pouquinho? Então diga assim, Jesus, eu não quero um pouquinho. Aquele homem da mão mirrada estendeu a mão e foi curado.
Mas o Senhor fez uma segunda oração para o cego, e na segunda oração a restauração foi perfeita. Eu quero, como um ato de fé, confiando e acreditando naquela atmosfera que aconteceu naquela sinagoga, quando Jesus liberou aquela palavra, a cura aconteceu. Então eu quero estender a minha mão e eu quero sair daqui com a minha cura, em nome de Jesus. Existem curas que são instantâneas, existem curas que acontecem indo para o tanque de Siloé. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a resistência que está querendo impedir, ó Pai, a cura do braço do Hanife caia por terra em nome de Jesus. E que hoje pode ser que até o final do culto, quando ele estiver orando pelas pessoas aqui na fila, Pai, a bondade do Senhor vai alcançar e ele vai ser completamente curado em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Queridos, montanhas escondidas foram vencidas esta noite em nome de Jesus. E as experiências que as pessoas tiveram aqui, ainda eu quero profetizar que ainda hoje vai acontecer com você. Ainda hoje é o dia. Hoje é um dia muito bom para você receber o seu milagre, levantar dessa cadeira de roda, assim como Cláudio e Azazá. Que o poder do nome de Jesus se manifeste no seu corpo e que a cura aconteça em nome de Jesus. A equipe vai se posicionar e nós queremos orar por você, e eu quero profetizar uma semana de graça, uma semana de vitória, uma semana de favor, uma semana onde os gigantes irão cair, o gigante da depressão, o gigante do medo, o gigante da enfermidade, o gigante da dívida, o gigante da ansiedade, qualquer tipo de nome que é dado ao seu gigante, assim como Davi derrotou Golias, assim como Davi derrotou o leão, assim como Davi derrotou o urso, que o seu gigante caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos a derrota de Satanás na sua vida, nós declaramos a derrota dos principados e potestades, nós declaramos o poder do nome de Jesus, nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo sobre a sua vida um reino de justiça, de paz e alegria, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você e vá em paz em nome de Jesus.